noite, estamos começando mais um programa Segunda de Primeira e hoje nós vamos falar sobre um assunto que talvez você não tenha muito conhecimento, mas é algo que não é tão novo assim, já existe há algum tempo, mas que tem se tornado uma frequente, principalmente no mundo corporativo, que é o coaching. E você já deve ter ouvido essa palavra, mas ainda não tenha entendimento do que seja isso. E nós vamos tentar hoje, nesses rápidos minutos que nós temos, mostrar para você o que é o coaching. E quem vai falar isso para nós, quem vai explicar isso para nós hoje, é o meu amigo Fabiano Monteiro Canella. Ele é professor de História e Geografia já há 14 anos, também é professor da pós-graduação pela Faculdade FAMOSP, pela Faculdade Brasil, é mestrando em Educação na FCU, que é uma faculdade americana lá nos Estados Unidos, em Orlando. Ele também é coach pela Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, também é pós-graduado em Gestão Educacional, Docência do Ensino Superior e diretor da área de pós-graduação da Latos e da FAMOSP. Muito obrigado por que você veio aqui. Obrigado, amigo. Eu que agradeço. Eu queria já começar perguntando para você o que é coaching. Bom, primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui pelo convite que você me deu, Danilo. Obrigado. Acredito que a gente vai hoje poder esclarecer algumas coisas sobre o coaching, né? Que não é uma dúvida só sua, mas de muita gente que tem essa pergunta onde a gente passa. Né? Certo. Então vamos lá. O que é o coaching? Bom, primeiro, o coaching, ele trabalha com as questões mais importantes da sua vida. São 11 pilares, né? Na FEBRACIS, formado pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. Lá nós falamos que há 11 pilares na vida. Né? E esses pilares, tratados como emocionais também, nos levam a uma condição de mudança das questões neurais. E essa questão neural nos mostra, então, que é possível reprogramar as minhas crenças. Que são crenças? São aquilo que me limita diante da minha vida. Aquilo que eu passei na infância, aquilo que eu tenho na minha vida, que vem trazendo comigo a vida inteira, né? Qual é o papel do coach? Estado atual, estado desejado. Entre o estado atual desejado, aquilo tudo que te impede é tirado. E nós vamos colocar para fora as suas qualidades. E nas sessões, então, você vai aprender vários exercícios que vão te dar potencialização na sua capacidade de resolver seus problemas pessoais, familiares ou qualquer problema que você tenha na tua vida. Entendi. E quanto tempo dura um processo de coaching? Olha, um processo de coaching dura 12 sessões, que equivale mais ou menos a 3 meses e meio a 4 meses, tá? Nesse processo nós chamamos de sessões, então a pessoa vai lá e tem todo um cronograma de cada sessão, um objetivo dos 11 pilares da vida dela, e esses pilares então são tratados ali, são colocados ali. Nós vamos então através de exercícios, né, através de exercícios que a gente vai levar, né, para ela consegue então sair do estado atual para o desejado e focar. A ideia central é a seguinte: o que você precisa? Qual área da sua vida você quer trabalhar primeiro? Profissional, familiar? Essa área então é olhada, analisada, avaliada. Então nós temos então a condição de saber o que é prioridade para ela. E aí então através do objetivo, né, do seu plano que ela tem de sonho, nós vamos trabalhar os pilares para que ela possa ser fortalecida, ela consiga chegar ao objetivo principal dela. Você acabou respondendo, então, quanto dura o processo, também quanto dura a sessão. E vamos para uma coisa que é interessante, que isso tem confundido muitas pessoas. Coaching, ele é como uma terapia e aconselhamento, ou seja, o coach vai me dizer o que eu tenho que fazer para alcançar os meus objetivos? Vamos voltar um pouquinho lá, tá? Para a gente poder entender melhor. Quando uma pessoa tem um problema, uma meta, um objetivo, ela nos procura. Né? Nós começamos então a traçar ali dentro do plano dela, ela vai criar um plano de metas, né, e objetivos. Nós vamos traçando cada plano estrategicamente com algumas ferramentas que a gente tem lá dentro, que é com datas, com dias e com horários, né, que a gente vai trabalhar cada objetivo dela. Então, na verdade, assim, o coach trabalha com a questão psicológica. Tá? Ela usa muito a psicologia. Aliás, a base central do coach é psicologia, tanto positiva quanto comportamental. Tá? Porém, nas sessões de coaching, nós não usamos psicologia. Há uma metodologia específica do coach. Há um material produzido há mais de 35 anos, né, que é Estados Unidos e Brasil já, e alguns grandes, né, nomes que a gente tem hoje no mundo no coach, né, que vão nos ensinar algumas ferramentas que vão conseguir tirar essa pessoa dessa situação, né, de estado desejado para o estado atual, potencializando essa qualidade dela. De repente as pessoas não sabem o que ela tem de qualidade. Nós precisamos então mostrar isso para ela através das sessões, né? Que não é uma terapia, né? Na verdade, assim, nós vamos compartilhar. O coach, ele é um parceiro teu. Nós não vamos te dar respostas. Nós vamos fazer com que você consiga atingir o seu objetivo pensando. A gente chama de PPS, né? Não é partido político não, tá?
perguntas poderosas de sabedoria. E a cada pergunta que nós vamos fazendo, aquelas fichas, a gente chama de fichas, né? O que a pessoa vai aprendendo, vai caindo, vai sendo mostrado, e ela vai conseguindo entender o todo, qual é importante, aquilo que ela mais precisa, em que área tem que mudar ou não tem que mudar. Essa é a proposta do coach. Quando a gente já tem uma doença instaurada, ou uma deficiência instaurada, ou um déficit instaurado, a psicologia resolve isso. Mas no nosso caso, qual é a nossa ideia? É que a gente não entre nessa área psicológica, mas entre na área de ação sobre a questão neural. Uma reformulação neural humana é possível, tá? Através da sessão de coach. Porque você vai trabalhar o quê? A inteligência emocional e o lado emocional dessa pessoa é muito validado. Você tocou na questão da psicologia, dá para encaixar nessa pergunta. Por que existe esse conflito? Porque alguns psicólogos não gostam muito de ouvir sobre o coach. Tá. Bom, primeiro que eles acreditam que o tempo que se leva são 5 anos de psicologia, né? Fora o doutorado ou que seja mestrado. E no coach, nós temos uma formação ainda hoje, bem no nível ainda de cursos livres. Agora surge então, que é a questão da Latos, que é onde eu estou hoje cuidando, a primeira vez que o Brasil vai falar sobre coaching em nível acadêmico pós. Porque nós vamos ter a MBA, tá? Mas agora em pós, vamos ter exclusivamente o nosso processo com a Latos. Por que isso? Essa necessidade do mercado, de você poder ter um profissional qualificado para atender e estar sendo aceito por todo o sistema. Não que nós não sejamos aceitos, tá? Mas para o Brasil é muito novo ainda. Então trabalhar com isso, ter essa noção de que o coach tem a mesma potência, a mesma competência, habilidade de trazer esse cara para uma mudança de atitude de vida, ainda é muito recente. Então a gente, né, conflita um pouco com a psicologia por esse motivo. Porque eles acreditam que são muito mais tempo de estudo, de formação. Nós acreditamos que um coach formado por 560 horas, 700 horas, ele tem possibilidades de dar resultados de 100% numa sessão. Então aquilo tudo que você levaria 1 ano e meio, 2 anos, veja só, não vamos descartar nunca a psicologia, vamos pedir jamais para parar de tomar remédio, a ideia não é essa, mas é que há coisas na sua vida que não pode esperar 10 anos, de repente nem 8 meses, nem 1 mês, depende da situação. Esse é o papel do coach. Estado atual e desejado, rápido, e aconteceu. Ok, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com mais perguntas no nosso segundo bloco. Não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o nosso segundo bloco, continuando com as nossas perguntas. Fabiano, coaching se aplica somente à área profissional? Ou seja, só executivos podem participar de um processo de coaching ou isso é aberto para qualquer pessoa? Hoje, vou falar um pouquinho do coach, como é que ele funciona. Nós temos algumas áreas do coach, tá? Exemplo, nós temos a área profissional que começou no final de 70, tá? Com o Tim Gallery, que é o cara que vai trabalhar, né, vai sair dos jogos para a área, realmente na área de empresas, né? Mas existe o Coach Life, que é o coach para a vida, a gente chama de Coach Life, né? Onde vai trabalhar esse que eu te falei, os 11 pilares emocionais da tua vida. Também tem o Coach Career, que é de carreira. Quem quer
melhorar na profissão ou mudar de cargo, a gente faz o carro, ou quem está começando e quer entender que área da vida precisa ser trabalhada para poder entender a carreira que ele quer. O Coach Life, que eu falei, o coach esportivo, que é uma coisa muito usada pelo mundo inteiro, aliás, muitas pessoas famosas usam o coaching esportivo. Vai ter o coach financeiro. Então, o coach ele traz para qualquer área. Qualquer pessoa que tenha uma meta, um objetivo e queira ter sucesso na vida, pode procurar o coach e acredite, é 100% de condições de você se reformular, se transformar. Como eu falo da minha própria vida, né? Em 8 meses, a minha chave, que a gente chama de chave, é aquilo que a gente consegue fazer rodar, né? Mudou. A minha vida mudou em 8 meses, né? Eu tô dentro do coach há 2 anos, vindo num processo chamado de imersão, aprendendo, ensinando e trabalhando primeiro comigo. A palavra que eu gosto de usar muito, que é, né, chamada de autorresponsabilidade. Só eu e eu mesmo sou responsável pelo que eu faço, né? Então o coach serve para qualquer um que tenha sonho, que tenha vida e queira mudar. Você falou uma coisa de mudança. Então, dentro disso, podemos dizer que dá para resolver questões ou dá para traçar objetivos dentro de um processo de coaching? A ideia do coach é essa. Quando nós apresentamos para o nosso, né, chamado de coach, então vamos entender um pouquinho, né? Coach, o responsável, né, o profissional, coach é a pessoa que recebe o coach. E então a gente chama de sessões, aquelas 12 sessões que vão trazer então à tona a necessidade da pessoa. E aí então nós vamos trabalhar esses pontos, né, ponto a ponto. Então dentro desse processo é possível sim atingir as metas e objetivos. Essa é a estratégia. Nós vamos primeiro entender um pouco da vida emocional dessa pessoa, como ela está, em que situação, estado desejado ela vai chegar, mas antes disso o estado atual. Como é que está a vida emocional, como é que está a vida profissional, como é que está o pilar familiar dela, como é que está o pilar social, o pilar servir, e a cada pilar a gente vai traçar um plano e um objetivo para que ela alcance o sonho dela maior, o objetivo maior, né? Então assim, a proposta do coach é essa, trabalhar as metas e objetivos até alcançá-las. Queria que você falasse um pouquinho, porque a palavra coach está relacionado com treinador. Isso mesmo. E tem muita gente que confunde isso. O coach é um treinador? O que é ele? A palavra ela vem primeiro da Europa, né? A Inglaterra vai abraçar essa ideia, mas um pouco. Né? E a palavra era do coxer, que era o cocheiro, que levava de um lado para o outro a carruagem. E aí depois ela virou o coach nos Estados Unidos, né? Que seria o treinador. A história do coach começa com a questão primeiro nas escolas na Europa, depois nos Estados Unidos para a questão de treinamento, de esporte. E aí depois, no final de 70, vira da empresa, passa no final de 80 a ser o Coach Life, que é o Vida, e vem para o Brasil no final de 2000, 2010, por aí, fortemente, com o Dr. Paulo Vieira, que hoje é um PhD na área, né, especializado de coaching no Brasil e fora do Brasil, pela mesma faculdade, a FCU, ele é pós-doctor lá, onde ele trouxe para nós esse coaching integral sistêmico, que é o quê? Os 11 pilares. O que é sistêmico, né? Nós temos um sistema, que é o sistema emocional. Integral por quê? Porque entrega as 11 áreas da nossa vida. Então não dá para tratar na nossa vida algo especificamente de um ponto. Cada ponto tratado me potencializa para alcançar o objetivo. E aí vem a meta. Então eu trato os 11 pontos para que depois eu atinja o meu grande objetivo. Não dá para ser diferente disso. Eu não consigo atingir nada se eu não estiver emocionalmente bem. Qual é a proposta? Então é que primeiro eu me trate emocionalmente. Construa em mim as necessidades emocionais, mude elas, me reprograme e possa continuar para o objetivo principal. Muito bom, você falou o objetivo principal. Eu tenho uma conhecida que falou que fez um curso de coach, não disse aonde, mas fez um curso de coach e por conta desse coach que ela fez, falou que tem recebido várias propostas não é proposta de trabalho, mas ela recebe uma lista de empresas para fazer entrevista. Certo. Então, dentro disso, coaching é a mesma coisa que o outplacement, ou seja, ele me ajuda a ter uma recolocação profissional? Olha, essa é uma área muito, muito interessante, né? O coach ele não tem um papel só de recolocação profissional, ele vai muito mais. A pergunta que eu faço é, por que eu fui demitido? A pergunta que a gente faz. Agora, a pergunta contrária é, o que eu não fiz onde eu estava? O que faz o coach? Ele vai te mostrar aquilo que você não fez. Aonde foi que você falhou, entende isso? E aí vem novamente a palavra autorresponsabilidade. Porque talvez a gente às vezes ache que está fazendo o nosso melhor, entende isso? E algumas crenças da nossa vida profissional acham que a gente está ali
E a empresa é errada, a coisa está errada. Na verdade, às vezes eu não me revejo como pessoa. Então, é uma importância muito grande, porque quando alguém é mandado embora, é um momento de repensar. Eu tenho dois caminhos na minha vida, né? Quando eu passo sobre forte impacto emocional por um problema, eu posso me fechar, esquecer dele e sumir. Eu posso usar ele, que a gente faz no coach isso, para me fortalecer, olhar para onde eu não tinha olhado antes. Eu vou usar uma frase que eu gosto muito que é: o que eu não fui não me define, mas o que eu vou ser é o que vai me definir. Então, às vezes a gente passa a olhar só porque a gente não foi, esquece que a gente pode ser. Então, eu vou fazer a pergunta o que eu não fiz de bom naquela empresa? E aí o coach vai te mostrar as suas fraquezas e limitações, traz você a seu eixo emocional, e aí você pega uma nova empresa, aí você vai mudar todas as suas crenças, e aí você potencializa esse profissional, e ele é um novo profissional, que aí com certeza ele vai ter muito mais sucesso a partir de agora. Certo. Agora, e se esses resultados não forem alcançados? Ou melhor, existe alguma probabilidade desses resultados não serem alcançados no coach? Existe, quando a pessoa ela não quer. Só tem isso. Quando a gente quer, quando o nosso coach, né, por isso que eu olho para você assim, nós somos parceiros, entende isso? Então ele precisa ter muita vontade, a vontade de ensinar e estar junto nós, né, de compartilhar até nós estamos, mas ele precisa ter dentro dele o quê? A necessidade. E aí vem uma frase também que eu curto, que é: a vontade de vencer, né, não pode ser tão grande, a gente tem que se preparar muito mais. Então, a vontade de se preparar tem que ser maior que a de vencer. A gente às vezes esquece disso. A gente só quer vencer. Então, essa pergunta é muito interessante que você fez. Só tem uma maneira de dar errado. Quando a pessoa que está lá se recebendo o treinamento, ela não quer. E aí que está o problema. Então, o que a gente faz? Nós potencializamos ela também para que ela entenda o que ela quer. Muita gente chega lá dizendo assim: eu quero isso, eu quero aquilo. Na primeira sessão, ela consegue traçar realmente o que ela precisa. E talvez nem seja nem o financeiro primeiro. Às vezes ela chega lá pensando que é o financeiro dela que é o problema. Ela vai ver que não, é o lado emocional. De repente é um problema pessoal, às vezes é um social, um familiar, que às vezes atrapalha todo o processo de crescimento dela. E aí ela consegue entender, determinar o que ela tem que mudar e ela muda. E ela consegue o objetivo atingido. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o nosso terceiro e último bloco. Não saia daí. A HD Pro Video é uma produtora de fotos e vídeos na vanguarda do que há de mais moderno no mundo de produção de fotos e vídeos para a sua empresa. Fazemos produção de vídeos institucionais, videoclipes, vídeos de palestras, videoaulas, vídeos comerciais, fotos de eventos empresariais, fotos de promoções, enfim, somos uma empresa especializada em demonstrar sob os mais diversos ângulos o potencial de seus produtos ou serviços. Entre em contato conosco e teremos o máximo prazer em atendê-lo, produzir o seu sucesso e demonstrar que sua empresa pode gerir muito mais negócios. Nosso site www.hdprovideo.com.br. Ok, estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco. E vamos lá então, Fabiano. Durante o processo de coach, a pessoa precisa mudar o jeito de ser para ela alcançar os objetivos dela? Não.
Não. Essa é uma questão até debatida, né? A questão de mudança de caráter, né? A gente chama de psicologia, né? Ela muda, mas ao longo da infância, da nossa vida. Porém, a ideia não é mudar a pessoa. A pessoa se muda. Ninguém tem o poder de mudar ninguém. As pessoas, elas são autoconscientes, né? A gente chama de autorresponsabilidade. Quando nós apresentamos para ela, né, o que ela deixou de viver na vida dela, por que ela deixou, as perguntas poderosas que eu disse para você aqui, quando nós começamos a fazer as perguntas poderosas, a pessoa começa a entender, né, o quanto ela podia ter vivido melhor e ver que ela é a maior culpada dos problemas dela. Ah, mas o Brasil, ah, mas a Dilma, ah, mas minha empresa, não. Autorresponsabilidade. O que eu estou deixando de fazer no meu casamento, na minha vida pessoal, com os meus filhos, né? O que eu não tenho feito? O que eu tenho deixado para trás, né? E aí vem o urgente e importante. O que é urgente e o que é importante na minha vida? Eu preciso decidir isso. O que faz o coach? O coach te mostra o que é importante. E você começa a delimitar a importância das coisas. E saber que tem tempo para tudo na tua vida. Trabalhar, passear, família, social, estudar, fazer cursos e, em primeiro lugar, né, cuidar da gente mesmo. Então qual que é a proposta? É que nós passemos a olhar para dentro de nós. Avaliarmos, né? Passemos a olhar para as pessoas e perguntar para a gente, né? O que tem nessa pessoa de bom? O que ela tem, que ela traz para agregar a minha vida? A gente às vezes passa a ver as pessoas olhando sempre o lado ruim, né? Então o coach ele vai te mostrar, claro que a gente sabe que existe ruim, mas o que eu tenho de bom em mim? Quais são os meus lados de potencialização? Para que eu possa melhorar cada vez mais esses pontos da minha vida. Entendi. Você falou num assunto importante, de potencializar. Então, eu não sei se você conseguiu responder, mas é bom sempre voltar ao assunto. Quais são essas capacidades e competências que a gente pode desenvolver? O que é que... Bom, vamos lá? Vamos lá. Primeiro, a autorresponsabilidade, que é a primeira, eu sempre bato nessa tecla, né? Quando eu descobri isso na minha vida, essa foi a chave. Eu entendi que todos os problemas que eu tinha, eu mesmo me colocava neles. E sempre procurava alguém para ser culpado. Nós acordamos de manhã procurando culpados dos problemas. E às vezes nossos problemas somos nós que nos colocamos. E nós temos a coragem de olhar para isso. Então assim, o que o coach vai fazer? Ele vai te mostrar aquilo na tua vida que você de repente não olhava. Os pontos que talvez você não conseguia enxergar. Como você era bom em algumas áreas. Ou como você deixou de aproveitar áreas da sua vida que você tem potências grandes. Como isso? Exercícios que vão te fazer, a gente chama de... Tem vários exercícios, né? Tem o exercício VAS, que é visão, audição e sinestesia, onde você vai entender um pouco de quais são os seus problemas, o que te levou àquele problema e como é. A parte mais importante é como é que eu faço para sair dele. Não é o meu problema, é o que eu faço para sair do meu problema, como é que eu faço, entendeu? E como é que isso vai acontecer na minha vida? Vai depender de mim mesmo. Vou voltar lá, é eu cuidando de mim, eu olhando para dentro de mim, eu entendendo um pouco mais de mim. Esse é o papel do coach. Agora, você tinha falado sobre o tempo de duração de um coach, 12 sessões. Se a pessoa precisar de mais, ela pode fazer, ou esse tempo ele já é algo assim que é o suficiente para resolver a questão? A intenção aqui, a realidade é a seguinte, são 12 sessões. Eu acredito que com a potência que um coach em 12 sessões você consegue realmente trabalhar isso na pessoa. Acredite, ela não vai precisar voltar depois das 12 sessões. Isso não é um otimismo, tá? Isso são as ferramentas utilizadas. Se essa pessoa se entregar realmente, ela tiver realmente uma meta e objetivo na vida, ela vir aberta a transformar a vida dela, 12 sessões são necessárias. O que ela pode fazer, o que a gente aconselha é que ela vá buscar cursos, inteligência emocional, não é? Uma continuidade, né? Um curso em pós na área de neurociência, neuropsicopedagogia, na própria área, uma área de coach, um curso na área de coach, que vai fortalecer, que vai direcionar ela, entende? Mas as 12 sessões já são, para aquilo que ela precisa, são necessárias. Porque é integral, é sistêmico. Você vai conseguir ver a tua vida inteira, todo o processo da tua vida. Cada ponto que você deixou para trás e rever o que precisa ser feito. Você vai montar a estratégia. Essa é a proposta. Ok. Essa semana eu coloquei no meu Facebook uma frase sobre o que era importante e o que era vital. Uhum. E numa conversa que nós tivemos, você compartilhou um texto seu sobre essa questão do que é o importante. Eu queria encerrar então o programa que você falasse o que é o importante. Bom, primeiro o importante é Deus. Na minha concepção de vida hoje, Deus é o primeiro. Família, trabalho, não é?
E a vida social hoje é muito importante também, e a vida profissional. Mas o mais importante é você se conhecer. O autoconhecimento, saber quem eu sou, os meus limites, aonde eu posso chegar, aprender a me reformular, a ressignificação na minha vida, não é? A reformulação diária. Eu digo sempre isso, né? Todo dia é dia para ser feliz. Todo dia é dia de ganhar, de ser vitorioso, de ter dinheiro, de ter Deus. Eu não preciso esperar domingo para ter Deus, nem trabalhar para ser rico. Eu preciso pensar que todo dia é o meu dia. Segunda, quarta, né? A gente sabe que segunda-feira é um dia que ninguém gosta. Eu adoro segunda. Porque é todo dia eu sou feliz, todo dia eu tenho Deus, todo dia eu tenho aquilo que eu preciso na minha vida, entende? Então assim, eu acredito que o importante é aquilo quando nós olhamos para dentro de nós. Nos conhecemos, sabemos quem nós somos, sabemos nossos limites, sabemos aonde podemos chegar, não é? Sabemos aonde nós queremos chegar. E detalhe, é uma frase que eu estou ouvindo muito que é: sucesso deixa rastro. E quando a gente entende que sucesso se faz todo dia, né? Dinheiro se ganha todo dia, ser feliz é todo dia, eu entendo que a felicidade é importante, mas o mais importante disso tudo sou eu mesmo no processo. Se eu não acreditar em mim, se eu não confiar naquilo que sou, se eu não entender que eu sou um filho de Deus, não sou um crente ou não tenho um título, né? As coisas para mim não vão acontecer quando eu preciso que aconteça. Para mim isso é importante hoje. Importante é isso, é definir, é estratégia, traçar os planos, os meus planos de vida e sonhos. E aí vem o que chamo de ecológico. Quem está nele? Todo mundo. Deus em primeiro e a família vem junto no meu projeto. Não adianta ganhar sozinho, nós temos que ter para todos, né? Todos têm que estar partilhando dos seus sonhos e conquistas. Essa é uma ideia que eu tenho do que é importante hoje. Muito bom. Obrigado. Obrigado, eu agradeço você. E nós temos um desafio para você. Quem compartilhar mais o vídeo do nosso programa nas redes sociais vai concorrer a uma sessão de 2 horas de coach com o Fabiano, totalmente grátis. Então, quem compartilhar, e nós vamos saber quem compartilhar mais. Compartilhe. Nós vamos entrar em contato e você vai ganhar então uma sessão de 2 horas de coach com o Fabiano, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, eu espero que você tenha um excelente Natal e nós nos vemos na próxima semana, tá bom? Um grande abraço para você. Tchau!